Você pode se assentar na presença do Deus vivo. Nós estamos reunidos nessa noite com muita alegria para celebrar a ceia do Senhor. Essa é uma oportunidade que nós temos como igreja de renovar a nossa aliança com o Pai, o Filho e o Espírito Santo e também uns com os outros na presença do Senhor, como corpo de Cristo, como família de Deus. Quão preciosa é a nossa aliança no Senhor. Hoje também estamos reunidos para uma santa convocação. Estamos convocando toda a igreja para participar do jejum anual 2024. Eu recebo o meu milagre. Eu recebo o meu milagre. Esta semana, a partir de amanhã, nós estaremos entrando em consagração ao Senhor. Será uma semana de jejum e de oração. Nós estaremos durante 7 dias comemorando este jejum, separando a nossa carne, o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Vamos consagrar este vaso de honra ao Senhor, fazendo um período de jejum, de abstinência. Estaremos durante 7 dias, a partir de amanhã até o próximo domingo, em campanha de guerra espiritual pelas causas impossíveis, colocando diante do Deus das maravilhas as nossas petições, as nossas súplicas, crendo que Ele é poderoso para fazer muito mais do que possamos pedir ou imaginar, segundo o seu poder que em nós opera. Portanto, você está convocado, você que é membro da família da graça, para participar conosco dessa experiência de jejum coletivo. Nós estaremos como igreja jejuando. Você já jejua, já ora, já faz isso provavelmente regularmente durante o ano. Alguns não fazem, por isso que é tão importante estarmos na igreja, porque esta é uma oportunidade para que todos possam aprender e crescer. E nós vamos nesta noite compartilhar a palavra de abertura oficial do jejum. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Eu peço que você abra a sua Bíblia, o seu aplicativo da Bíblia em seu celular, tablet, smartphone. Se você tem a Bíblia física em mãos, abra no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, de 17 a 26. Nós vamos ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e eu convido você para prestar agora a máxima atenção ao que o Espírito Santo vai falar aos nossos corações através deste Evangelho. Se você preferir, pode também acompanhar a leitura em um dos nossos telões. Lucas 5, de 17 a 26. Certo dia, quando Jesus ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Aleluia. Põe a sua mão no seu coração, ore comigo. Meu Deus, meu Pai, obrigado por esta oportunidade de estarmos diante da Tua palavra.
Nesta hora abrimos nossa mente, o nosso coração, para receber a palavra da vida, a palavra da fé, a palavra da graça, a palavra da cruz, a palavra da verdade que liberta, que transforma, que restaura o ser humano. Vem, Senhor, e fala aos nossos corações nesta noite. Nós cremos que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, Deus de maravilhas, Deus de poder, Deus de milagres. Toma este lugar com a Tua presença, cerca-nos com a Tua glória e move no nosso meio com a Tua mão poderosa, Senhor. Pai, nós colocamos diante do Senhor nosso coração, as nossas causas, Senhor, os problemas que estamos enfrentando, os desafios, os gigantes que se levantam contra nós. Nós cremos que o Senhor é poderoso para mudar a nossa sorte, para mudar a nossa história, para abrir portas sobrenaturais na nossa vida. Portanto, toda a honra, toda a glória e todo louvor ao Teu nome. Toma o Teu lugar nesta noite e move em nossos corações, incendeia os nossos corações com a Tua palavra, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém e glória a Deus, aplauda ao Senhor nessa noite. A fé está viva e ativa no século 21. A ciência, a tecnologia e a razão não conseguiram matar e nem enterrar a fé. No século XIX, humanistas preconizavam que, com a chegada do século XX e a evolução intelectual da humanidade por meio da educação, o ser humano não iria mais precisar de Deus. O ser humano sairia de um estágio infantil e entraria no estágio de maturidade a tal ponto que ele não precisaria mais de Deus para nada. Deus se tornaria obsoleto, se tornaria um artigo de segunda categoria. Os materialistas começaram a afirmar que não havia necessidade de Deus ou de deuses e quiseram substituir Deus e colocar no seu lugar o Estado. E o resultado disto é que a humanidade mergulhou em um caos existencial, em um tempo de angústia tão profunda como nunca foi vivido em toda a história dos seres humanos. As pessoas começaram a entrar em depressão e a manifestarem todo tipo de transtornos e distúrbios psicológicos. O resultado desse humanismo e materialismo que tentou sepultar Deus, porque as pessoas começaram a perceber desesperadamente que precisavam do sobrenatural. E de forma errônea, mergulharam novamente nas trevas. E de uma certa forma reacenderam os cultos pagãos, a feitiçaria, a superstição, o ocultismo e todo tipo de espiritualismo errado. Como cegos tateando, batendo de porta em porta, tentando encontrar a luz e a verdade. As pessoas mergulharam ainda mais no desespero e no caos. Porque sem fé, a vida é como uma casa sem portas e janelas, por onde a luz não entra e não há habitantes. É uma vida vazia. Sem fé, a existência é obscura e cheia de tristeza e depressão, é um salto no escuro. Sem fé, é como se a vida fosse um corpo sem vida, um corpo sem alma, um corpo sem espírito, sem respiração ou existência. Sem fé, os patinadores que patinam no gelo fino, os malabaristas que caminham sobre as cordas, e até mesmo os milhares e milhares de passageiros que todos os dias viajam nas companhias aéreas estariam vivendo em situações assombrosas e assustadoras. Isso porque todos os dias nós praticamos a fé até sem perceber. No momento que você chegou aqui nesse auditório e sentou na cadeira onde você está sentado, você creu que a cadeira não ia cair. Mesmo sem você estar exercitando de forma consciente a fé, você acreditou que você ia sentar e que tinha pernas na cadeira.
Pessoas de todas as idades, de todas as esferas da sociedade comentaram sobre o significado da fé. Santo Agostinho, teólogo da igreja cristã primitiva, disse que a fé é acreditar naquilo que você não pode ver. E o resultado desta fé, a recompensa desta fé, é ver aquilo no que você acreditou. Blaise Pascal, filósofo francês, diz que a fé não tem nada a ver com provas. Provas são humanas, a fé é um dom de Deus. O ativista pelos direitos humanos, Martin Luther King Jr., ele diz que a fé é dar o primeiro passo, ainda que você não esteja vendo a escada inteira. A sobrevivente do Holocausto, Corrie ten Boom, ela diz que a fé é como um radar que enxerga dentro da névoa e para além da névoa, da neblina, aquilo que o olho humano é incapaz de ver. A realidade que está para além do véu. O estudioso e professor Elton Trueblood, educador moderno, ele trouxe a seguinte compreensão com respeito à fé. Fé não é crença sem provas, é confiança sem reservas. O impressionante que aconteceu naquele dia em Cafarnaum, onde Jesus estava naquela casa apinhada de gente, pregando o Evangelho, ali estavam muitas pessoas, é que o Evangelho relata esse como o primeiro momento na história da pregação de Jesus, do seu ministério, o primeiro caso de fé em que alguém demonstra sua fé em Jesus publicamente. Algumas pessoas procuraram Jesus, creram em Jesus antes disso, mas nenhum registro houve de uma atuação tão veemente, tão contundente da fé, como no caso desses 4 amigos conduzindo o paralítico até os pés de Jesus. Essa também é a primeira vez em que fariseus e doutores da lei se reúnem em uma cidade para confrontar Jesus no seu ministério. Eles vieram das aldeias da Galiléia, da Judéia e até de Jerusalém, com o objetivo claro de confrontar o rabino da Galiléia. Que momento tremendo, que encontro público, que coisa extraordinária aconteceu naquele dia. Jesus está ali pregando a palavra de Deus, e como aqueles homens não puderam entrar na casa, porque a casa estava lotada, a porta estava fechada de pessoas, eles subiram pelo telhado, abriram o telhado e desceram o seu amigo aos pés de Jesus. E a Bíblia diz, o Evangelho diz que Jesus olhou para cima, olhou aqueles homens e viu a fé deles. Viu a fé no coração dos 5 homens, não apenas do paralítico, mas de todos os seus amigos que ali estavam. Jesus vendo-lhes a fé. Jesus olhou e viu a fé daqueles homens. Que fé foi essa que Jesus viu? O que Jesus viu no coração daqueles homens que chamou a atenção dele naquele dia? Que tipo de fé chama a atenção de Jesus? Qual é a fé ativa? Qual é a fé viva que deve ser a nossa fé nesse jejum para chamar a atenção de Deus para as nossas causas impossíveis, para que nós possamos ver milagres acontecer na nossa vida? Quantos querem aprender sobre fé nessa noite? Digam amém. Em primeiro lugar, a fé é uma experiência pessoal, mas não necessariamente um esforço individual. A fé é uma experiência pessoal. Cada um tem a sua fé. Você não pode ter fé pelo outro, você não pode ter a fé do outro. Você tem a sua fé. A sua fé é uma medida de fé. A pessoa que está à sua direita, à sua esquerda, pode ter uma medida de fé diferente da sua. Cada um tem uma medida de fé. Eu me lembro de um irmão que certa vez disse que a fé dele não era pequena como um grão de mostarda, era do tamanho de um caroço de manga, porque ele acreditava muito. Cada um tem uma medida de fé. A fé é uma experiência pessoal, mas ela não precisa ser
um esforço individual. Porque todos nós precisamos de amigos, precisamos de irmãos, e é por isso que estamos juntos aqui nesta noite, porque a fé do meu irmão abençoa a minha fé abençoa a fé do meu irmão. Quando nós estamos juntos, a nossa fé cresce, a nossa fé aumenta à medida em que somos fortalecidos pela fé uns dos outros. E o que Jesus viu aqui foi exatamente isso. Não a experiência de um crente, mas a experiência de um grupo solidário, de irmãos, de homens que estavam ali como companheiros, em favor de um amigo, intercedendo por ele, colocando-o aos pés do Senhor Jesus e crendo que o Senhor era poderoso para fazer algo, para mudar a história daquele amigo. Alguém definiu bem a amizade quando disse que amigo é alguém que lhe conhece, que lhe aceita como você é, que entende onde você esteve e onde você chegou para ser o que você hoje é, lhe aceita como você se tornou, mas o verdadeiro amigo lhe convida gentilmente para ser alguém melhor. O verdadeiro amigo não quer que você permaneça como você está. O verdadeiro amigo acredita em você e quer investir na sua vida para que você se torne alguém melhor. O verdadeiro amigo não é aquele que passa a mão na sua cabeça e diz: é isso mesmo, a vida é assim, você errou e é por isso que você está do jeito que está. O verdadeiro amigo quer ver você crescer. O verdadeiro amigo aceita o que você é, mas ele quer que você cresça e ele investe em sua vida. Isso foi o que aqueles homens fizeram. Se a dupla mais crente da Bíblia foram Josué e Calebe, e quando voltaram de espiar a terra, trouxeram um relatório de fé, diferente dos outros 10 espias que foram com eles espiar a terra, mas que voltaram com incredulidade no coração, porque não creram nas promessas de Deus. Se a dupla mais crente do Antigo Testamento foram Josué e Calebe, se o trio mais obstinado na fé que temos na Bíblia foram aqueles 3 jovens caminhantes pelo fogo, Sadraque, Mesaque e Abedênego, que se recusaram a adorar a estátua de Nabucodonosor e foram lançados na fornalha ardente. Se o trio mais obstinado pela fé que nós temos na Bíblia são Sadraque, Mesaque e Abedênego, o quarteto mais solidário que a Bíblia registra devem ser esses 4 amigos do paralítico de Cafarnaum. Eles tiveram uma atitude indescritível. Eles realmente foram amigos. Lee Iacocca, há muito tempo atrás, ele escreveu livros, foi presidente da Ford Company, e ele descreve um conselho de seu pai. Ele disse para ele que se lembrava do conselho de seu pai. Seu pai lhe disse: se quando você estiver perto de morrer, você tiver 5 amigos, você teve uma vida extraordinária. Porque amigo é coisa que a gente conta nos dedos das mãos. A gente não faz muitos amigos na vida, amigos de verdade. E estas pessoas aqui estão demonstrando uma aliança e uma amizade que é superior a muita coisa que a gente vê por aí. Esses 4 amigos tiveram muita dificuldade para chegar até Jesus. Eles caminharam pelas ruas de Cafarnaum com aquela maca, subiram no telhado, removeram telhas, desceram o amigo com cordas até os pés de Jesus no meio da multidão. A persistência, a perseverança, o altruísmo destes homens, destes amigos, causaram uma forte impressão no coração de Jesus, porque Jesus gosta disso. Jesus gosta de ver pessoas que se unem pela fé. Jesus gosta de ver pessoas que estão unidas num propósito, como este que vai acontecer esta semana de jejum. Jesus fica feliz quando nós nos unimos em fé para conquistar coisas maiores. Jesus fica feliz quando nós unimos a nossa fé para alcançar resultados extraordinários. Foi o que aconteceu naquele dia. Homens que uniram a sua fé e por causa dessa perseverança, eles chegaram aonde chegaram. Jesus se admirou da amizade deles, mas o que mais tocou o coração do nosso mestre foi a fé daqueles homens. A fé dos 4 amigos foi registrada não só no Evangelho de Lucas, mas também de Marcos e Mateus, para provar a relevância dessa história. Esses homens tinham uma fé que estava em sintonia. Eles eram homens corajosos, inteligentes e leais.
Eles ignoraram a presença dos fariseus e dos mestres da lei, venceram toda a obstrução da multidão que estava ali à porta e não deixava ninguém passar porque a casa estava lotada. Eles chamaram a atenção de Jesus para ajudar o seu amigo paralítico. Eles não ficaram desanimados diante dos obstáculos. Não havia beco sem saída para aqueles homens. Não havia fracasso em seu vocabulário. Ouça isso, você pode ter fé sozinha. Você pode estar aqui nessa noite com o coração cheio de fé, mas vai haver algum momento na sua vida em que você precisará de amigos e precisará de irmãos. Deus não nos chamou para viver no reino exercitando a nossa fé de forma isolada. Não é projeto de Deus que você viva a sua fé como uma realidade individual apenas. Você pode vivê-la na comunidade dos irmãos. Você deve experimentá-la no ambiente da solidariedade, da fraternidade. Esse é o chamado de Deus para nós. Pode ser que você esteja em algum momento também em que a sua fé seja o suporte para alguém que está paralisado. Talvez você diga, graças a Deus minha vida está tudo bem, eu só tenho que agradecer a Deus. Talvez o seu coração esteja cheio de fé nessa noite, mas você esteja sentado ao lado de alguém que está a ponto de desanimar. Alguém que entrou aqui dizendo, eu não sei mais o que fazer, eu não aguento mais, eu estou desesperado, eu preciso que Deus faça alguma coisa na minha vida, eu não consigo mais crer, a minha fé está muito pequena, eu estou enfraquecido espiritualmente. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, conte comigo. Olha para a pessoa que está do seu lado, à sua direita e à sua esquerda, e diga, você não está sozinho, nós estamos juntos, a minha fé vai te abençoar, e a sua fé vai me abençoar. Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele nos chamou para exercer a nossa fé em unidade de fé, aleluia. A fé é uma experiência pessoal, mas não necessariamente um esforço individual. Em segundo lugar, a fé é um risco posicional e não uma caminhada tranquila. Quando você assume fé em Jesus, prepare-se para a oposição. Quando você começar a aplicar o seu coração nesse jejum para buscar o poder sobrenatural de Deus, prepare-se para a guerra espiritual. Quando você estiver exercitando a sua fé em quaisquer que sejam os ambientes do seu dia a dia, pode se preparar para todo tipo de levante do inferno, porque o inimigo vai fazer todo o possível para que você desista, para que você esmoreça, para que você volte atrás, para que você não receba o melhor de Deus, para que você não dê esse salto de qualidade na sua vida, para que você não veja os milagres que só o Senhor pode realizar na sua casa. O diabo vai trabalhar de todas as formas para te colocar dúvida no coração e para atrapalhar o seu processo de crescimento e de vitória. Mas ele é um derrotado, está debaixo dos nossos pés. O diabo é um mentiroso, ele foi destituído, destronado na cruz do Calvário, envergonhado publicamente por aquele que por nós venceu ao morrer e ressuscitar para nos dar uma nova vida. Se você crê na vitória de Cristo Jesus, aplauda o nome dele. A fé não é vivida num abrigo seguro. A verdadeira fé não é experimentada, testada num ambiente controlado. A fé não pode ser praticada num lugar onde todas as coisas estão dando certo, porque não há necessidade de você ter fé se todas as coisas estão bem. Se você consegue resolver tudo, não há necessidade de fé. Se a sua vida está sob controle, você não precisa de fé. Mas se vocês já observaram que quando as coisas escapam ao controle e nós estamos diante de desafios para os quais nós não temos solução, nessa hora nós nos aproximamos mais de Deus. Muitas pessoas estão aqui na igreja como resultado de uma dor, de um problema, de uma dificuldade, de um gigante que enfrentaram e viram a mão poderosa do Senhor e passaram a entender o mistério da fé. A fé não pode ser exercida num lugar onde não existam oposições. A fé vem sempre acompanhada de reações hostis, olhares estranhos, críticas efusivas. Oposição e obstáculos devem ser esperados por aquele que exercita a fé. Onde quer que você esteja, na faculdade, na escola, no seu trabalho, no trânsito, no ambiente dos seus relacionamentos familiares, no seu condomínio, na sua casa, você encontrará oposição.
você encontrará críticas, você encontrará resistências todas as vezes que você se levantar para declarar a sua fé. Pessoas irão dizer: o que é isso? Isso é loucura. O que você está fazendo? Que maluquice é esta? A fé do paralítico e dos seus amigos foi testada naquele dia, num ambiente hostil, na presença de fariseus e doutores da lei. Eles estavam ali presentes por uma razão, e isso aqui é notório. Quando lemos o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, Jesus, depois de sofrer as tentações no deserto e de ali experimentar vitória sobre o inimigo, ele volta para sua terra natal e ele vai à cidade de Nazaré, onde ele foi criado, onde ele cresceu. E ali na cidade de Nazaré, num dia de sábado, o primeiro sábado registrado no Evangelho, no ministério de Jesus, ele vai à sinagoga, abre o livro, que na verdade era um rolo, um pergaminho de couro, onde estava o livro de Isaías. Como o rabino, foi-lhe dada a prerrogativa de ler a palavra de Deus em hebraico. Nem todo mundo lia naqueles dias. A maioria das pessoas era indouta. E Jesus abre o livro de Isaías, o profeta, no capítulo 61, versículos 1 e 2. E começa a ler para aquela audiência em Nazaré, na sinagoga. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas aos pobres, para proclamar liberdade aos oprimidos, restauração de vista aos cegos, ressuscitar os mortos, libertar os cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele fechou o rolo do livro e disse: hoje se cumpriu essa escritura diante de vocês. Uau! O que Jesus estava dizendo naquele momento, o rabino Yeshua: eu sou o Messias de Israel. Os líderes religiosos ali em Nazaré ficaram furiosos. O texto usa a expressão furiosos, não indignados, não com raiva. Ficaram furiosos a tal ponto de pegar Jesus à força, arrastá-lo até um penhasco, e de lá queriam empurrar o mestre, precipitá-lo e matá-lo. Jesus se ocultou e passou por eles de uma forma que eles não viram, não perceberam, não descobriram como. Ficaram procurando Jesus e não o viram mais, e Jesus saiu dali. Ali começa a oposição do sistema religioso judaico contra o ministério inovador de Jesus. Partindo dali, Jesus vai para Cafarnaum, que é esta cidade onde no capítulo 5 nós lemos esta narrativa da cura do paralítico. Só que quando ele chega em Cafarnaum, a notícia já havia se espalhado no sistema religioso. Os líderes de Nazaré comunicaram com os outros rabinos, teólogos, doutores da lei a respeito de um rabino que violava o sábado. E agora, fariseus e mestres da lei, de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e até de Jerusalém, foram a Cafarnaum para confrontar Jesus, com o objetivo de encontrar algum tipo de situação com a qual pudessem condená-lo. O ponto mais delicado dessa discórdia com Jesus foi que ele quebrou o sábado. Ele rompeu com as tradições e curou pessoas no sábado. Um judeu ortodoxo não trabalha no sábado. Um judeu ortodoxo, se ele for fiel à lei de Moisés, se ele for zeloso da lei, ele não dirige o carro no sábado. Ele não sai de casa no sábado, a não ser para adorar a Deus na sinagoga. Ele não atende telefone no sábado. Na verdade, ele não pode nem acender um fogo no sábado, portanto, ele não pode cozinhar. Ele faz a comida na sexta-feira, porque do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado é o Shabat, e o judeu não faz nenhuma obra, ele não trabalha, ele não faz absolutamente nada. É o dia do descanso e o dia de adorar ao Senhor. Aquele sábado registrado no Evangelho, Jesus manteve a sua palavra com relação à sua missão lá em Nazaré.
Quando ele terminou de ler aquela profecia de Isaías e saiu ali da sinagoga, daquela situação em que queriam matá-lo, ele foi para a casa de Pedro e ali encontrou a sogra de Pedro, que estava com febre altíssima. Ele impôs as suas mãos e aquela mulher foi curada no sábado. Trouxeram-lhe um homem endemoniado, possesso de um espírito maligno, e Jesus, com a sua palavra, expulsou o demônio, e aquele homem foi liberto no sábado. Depois disso, trouxeram várias pessoas enfermas, porque descobriram que a virtude de Deus estava com ele, e ele curou a todas no sábado. Agora ele está em Cafarnaum, e quando os líderes religiosos chegam a Cafarnaum, a cidade está estremecida. A cidade de Cafarnaum fica alvoroçada. Nunca viram nada semelhante? O que é isso que está acontecendo? Está vindo rabino de tudo que é canto, rabino da Galiléia, rabino da Judéia, até de Jerusalém. Chegaram aqui fariseus, doutores da lei. De onde veio esse pessoal todo? O que é que eles estão fazendo aqui? Era uma espécie de santa inquisição. Eles ficaram ali sentados como espectadores, como censores, como espiões, tentando encontrar alguma falha na pregação de Jesus para fundamentar uma acusação contra o Filho de Deus. Por isso as pessoas não estavam pedindo muitas coisas para que Jesus fizesse milagres, para que Jesus as tocasse, para que Jesus as curasse, porque as pessoas não queriam se envolver com Jesus, porque quem se envolvia com Jesus era arriscado. Vocês se lembram do cego de João capítulo 9, quando Jesus curou aquele homem, e os líderes religiosos foram confrontá-lo, para saber como foi que aconteceu, se realmente ele era cego desde que nasceu. Interrogaram seus pais, humilharam seus pais, interrogaram o cego, questionaram aquele homem, ridicularizaram aquele homem, colocaram aquela família no ostracismo. Tudo isso por causa de um sistema religioso que não podia aceitar a pregação do reino de Deus através de Yeshua HaMashiach Adonai, o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas aqueles 4 amigos não ficaram preocupados com os fariseus e nem com os líderes religiosos. Eles correram o risco da fé. Ouça, não há como você ser crente sem se posicionar. Não há como você ser crente neste mundo hostil, sem que você enfrente oposição. Eles se mantiveram firmes em seu propósito, arriscaram seus pescoços diante dos olhos de todos aqueles fariseus vigilantes, mas a fé daqueles 5 brilhou mais forte e falou mais alto quando eles foram testados e examinados publicamente. Foi naquele dia, naquele momento, que eles confrontaram o sistema religioso e creram no Filho de Deus. A sua fé será testada, a sua fé, para ser genuína, tem que ser provada. Crer em Jesus é sempre arriscado em um mundo cheio de hostilidades. Não importa onde você esteja, prepare-se para a oposição, mas saiba que a sua fé brilhará muito mais intensamente do que o ouro, quanto mais ela for purificada no fogo das aflições. Não tenha medo, o Senhor é contigo. Não tenha medo. Olhe para quem está do seu lado e diga: não tenha medo, o Senhor é contigo. Aleluia. A sua fé será aprovada. Mas é através dessa prova da fé que coisas maravilhosas e extraordinárias acontecem. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás as chances de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. É assim que a nossa fé é testada e aprovada no meio das aflições.
nesse jejum, não importa o que você esteja enfrentando, a sua fé está sendo provada e você verá milagres de Deus se você crer. Em terceiro lugar, a fé é um triunfo exclusivo, mas não é um assunto secreto. É um triunfo exclusivo porque a fé é o triunfo dos que creem. Não é para todo mundo. Essa vitória não é para todo mundo. Se você não crê, você não vê a glória de Deus. Ouça isso, porque algumas pessoas simplesmente não entram no jejum, não participam. Elas ficam reclamando da vida, questionando os problemas, mas elas não movem um passo em direção ao sobrenatural de Deus. Outras entram e participam, mas não creem de fato. Alguém pergunta para elas, por que você está fazendo isso? Eu não sei, está acontecendo lá na igreja, é um jejum, é uma campanha. Mas elas não têm propósito no coração. Elas não estão aplicando a sua fé de forma inteligente e objetiva. Elas não têm alvos. Você não pode fazer um jejum sem alvos. Quais são os seus objetivos? O que você, se o Senhor te dissesse assim, peça-me uma coisa nesse jejum e eu te darei. O que você diria para Ele? Qual é o seu maior objetivo? Qual é o seu maior alvo nessa campanha? O que você mais deseja nesse momento e que é sobrenatural, que você não pode fazer, que você precisa que Deus faça, que somente um Deus grande e todo-poderoso pode fazer? Qual é o milagre que você precisa e quer receber? Diga, eu recebo o meu milagre. Diga mais uma vez, eu recebo o meu milagre. Fecha a sua mão e grita bem alto, eu recebo o meu milagre. A fé é um triunfo exclusivo. É para aqueles que creem. Quem crê verá milagres. Quem crê vai experimentar milagres. Porque a fé é que toca o coração de Deus e move a mão de Deus para milagres. Agora a fé, embora seja um triunfo exclusivo seu, ela não é um assunto secreto. A fé nunca fica sem exposição. A verdadeira fé, ela se torna pública, porque ela é também um testemunho do poder de Deus na sua vida. Uma mulher estava procurando um cão de guarda. Ela está precisando de um cão policial, um cão de guarda. Foi para a página dos classificados lá, tipo OLX, procurar alguma coisa. Encontrou lá um anúncio. Vende-se cão policial, cão de guarda treinado, adestrado, de raça pura, por R$100, entregue em domicílio. Aí disse, isso aqui está bom demais. Fez o pagamento, autorizou a entrega do cachorro no dia seguinte. Para sua surpresa, chega na porta da sua casa uma Kombi velha, com um cão sarnento, fedorento, todo desgramado. Entregaram aquele vira-lata mais feio que ela já tinha visto na vida para ela. Quando ela viu aquele cachorro, ela ficou tão furiosa que ela telefonou para o homem que havia colocado o anúncio e disse assim, o que você quer dizer com chamar esse vira-lata de cão policial de raça pura? Ela ouviu a voz do outro lado dizer, minha senhora, não se deixe enganar pela aparência dele, ele está no serviço secreto. Tem muita gente que pensa que pode viver a fé no anonimato. Mas a fé não usa véu, a fé não usa máscara, a fé não jura segredo, a fé não pode calar a boca ou a consciência. A verdadeira fé anuncia, proclama, denuncia, brilha na escuridão. Quando aqueles amigos desceram o paralítico aos pés de Jesus, ato contínuo, Jesus olhando para aquele homem disse, homem, os teus pecados estão perdoados. Todo mundo estava esperando que Jesus curasse aquele pobre homem.
Os amigos estavam esperando uma cura, o paralítico estava esperando uma cura. Mas Jesus abre a sua boca e diz: os teus pecados estão perdoados. Por que Jesus faz isso? Em primeiro lugar, porque Jesus não veio apenas para curar as necessidades físicas. Essa nunca foi a prioridade do ministério de Jesus. Jesus veio para salvar. A coisa mais importante que eu e você precisamos é o perdão dos pecados, é a salvação. Você pode receber todos os milagres nesse jejum, mas se você não está salvo e não tem certeza, segurança no seu coração de para onde você vai quando morrer, quando deixar essa vida, você ainda não entendeu o que é a prioridade da sua existência. Em segundo lugar, porque muitas vezes uma pessoa fica doente por causa do pecado. Nem sempre. No caso do cego de nascença, os discípulos perguntaram a Jesus: quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus disse: nem ele nem seus pais. Isso aí não tem a ver com pecado, mas é para que se manifeste nele a glória de Deus. Mas no caso daquele homem ali, como aquele paralítico que estava há 38 anos no tanque de Betesda, quando Jesus terminou de curar ele, disse: vai e não peque mais, para que não lhe suceda coisa pior. Às vezes, a doença física é o resultado do pecado. E Jesus, antes de curá-lo, liberou o perdão sobre o seu pecado. Às vezes uma pessoa não é curada se ela não fizer confissão antes. Já orei por muita gente enferma, e quando a gente vai conversar, a pessoa antes até de receber a oração, ela diz: eu preciso falar, no leito do hospital, no leito da morte. Eu preciso confessar. E aquela pessoa, antes de uma cura, de um milagre, ela quer o perdão de Deus. E aquele homem estava ali aos pés de Jesus, e Jesus abre a boca e fala isso: os teus pecados estão perdoados. Em terceiro lugar, porque Jesus queria confrontar aqueles líderes religiosos que estavam ali questionando a sua identidade como Messias, como Filho de Deus. Jesus abre a boca com autoridade e libera perdão de pecados. Naquele momento, aqueles fariseus e doutores da lei entram em surto. Eles começam a pensar: que blasfêmia é essa? Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? E enquanto eles estão arrazoando no seu coração, no seu entendimento, Jesus, conhecendo todas as coisas, olha para eles e diz: por que vocês estão pensando dessa forma? O que é mais fácil dizer a esse homem? Perdoados estão os seus pecados, ou levante-se e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, homem, eu te digo, levante-se, tome a sua cama, a sua maca e vá para casa. Eu fico imaginando aquele homem lá, deitado, sentado aos pés de Jesus, sei lá como é que ele estava naquele momento, com as pernas que não mexiam, atrofiadas, com aqueles músculos atrofiados há tanto tempo, aqueles nervos, aquelas juntas, articulações que estavam ali paralisadas, sem movimento. Uma pessoa fica 3 meses numa UTI, tem que fazer um monte de fisioterapia para reabilitação funcional. Uma pessoa fica 6 meses entubada, praticamente tem que reaprender a andar. Aquele homem estava ali paralisado há muito tempo, não tinha mais perna, só tinha osso. E de repente ele começa, diante do poder da palavra do Senhor, que diz: levanta-te e anda. Aí ele vê os músculos se moverem, há uma força poderosa entre suas pernas, alguma coisa acontece. De repente ele dá um salto, se levanta, fica em pé. Só que Jesus coloca ele numa situação dificílima. Jesus coloca ele numa situação, numa posição muito difícil, porque provavelmente aquele homem agora não apenas recebe a cura, mas Jesus quer testar a sua fé. Porque Jesus disse para ele: pega a tua maca e vai para casa, e era um sábado. Como que aquele homem vai obedecer agora diante dos fariseus, diante dos doutores da lei, de todo mundo que está ali olhando para ver o que ele vai fazer? Só que aquele homem, agora, ele está diante de um dilema, porque
Tudo que ele aprendeu da religião, da sua tradição, nunca fez nada por ele. Mas agora, um rabino com autoridade de Messias e profeta de Deus, abre a sua boca e diz: levante-se e ande. E efetivamente os seus pés e as suas pernas começam a se movimentar. E um milagre acontece e ele está consciente disso. Então ele toma uma decisão. Quer saber de uma coisa? Eu quero é Deus. Este que está falando comigo tem mais autoridade do que todos os líderes religiosos do judaísmo. Esse que está falando comigo tem mais autoridade do que Moisés, a lei e os profetas. Esse que está falando comigo tem a autoridade do Messias de Israel e do Filho de Deus. É ele que eu vou ouvir. Esse que está falando comigo é maior do que o sábado. Quer saber de uma coisa? Eu quero é Deus. A verdadeira fé não fica no anonimato. Jesus curou muitas pessoas com o poder do seu toque. Ele tocou nas pessoas, mas aquele homem não teve esse luxo. Ele só ouviu uma palavra: levante-se e ande. Ele precisou crer nessa palavra. Ele precisou crer na autoridade daquele que estava falando isso. Jesus exigiu daquele homem naquele momento que ele se tornasse mais do que um receptor passivo da graça de Deus, mais do que apenas receber uma cura física. Receber ordens de Jesus foi um teste audacioso para a fé daquele paralítico, que agora estava curado. Será que ele teria determinação para enfrentar a perseguição dos fariseus? Para total surpresa da multidão, aquele paralítico demonstrou uma fé inabalável. Recusou-se a ficar em cima do muro, ser um crente secreto ou um buscador anônimo. Ele não hesitou diante dos olhares hostis e indiscretos dos mestres da lei. E para a maior tristeza dos fariseus, para maior desgosto dos fariseus, o sujeito, em vez de pegar a esteira dele, enrolar e sair de mansinho, ele saiu ainda louvando a Deus e glorificando ao Senhor. Glória, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória, glória, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele fez muito barulho. Ele atraiu a atenção de todo mundo e causou uma grande agitação. Foi tão efusiante, foi tão emocionante. Ele ergueu a voz para louvar e glorificar a Deus, e a multidão captou esse espírito contagiante. Porque o testemunho da obra de Deus na tua vida vai alcançar aqueles que estão ao seu redor. Pessoas são fortalecidas na sua fé quando você é abençoado. Quando o milagre acontece na sua vida, outros são abençoados. Todos estavam fascinados e disseram: hoje vimos milagres extraordinários. A sua fé vai gerar milagres extraordinários nesse jejum. O seu testemunho vai causar muito barulho no inferno. Pessoas serão alcançadas e impactadas pelo que Deus vai fazer na sua vida nesse jejum. Apresente suas causas impossíveis ao Senhor, porque Ele está aqui e é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A cura daquele homem abriu a porta para um ponto de controvérsia: quem pode perdoar pecados? A oferta de perdão de Jesus ao paralítico falava muito sobre quem Jesus afirmava ser. Quem é Jesus para você? A maior necessidade que o ser humano tem é o perdão. Se você entrou aqui essa noite e ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, saiba que Jesus não veio apenas para fazer milagres. Ele não veio apenas para atender suas necessidades físicas ou materiais. Jesus veio principalmente por causa da nossa necessidade espiritual. Ele não veio somente para curar os males físicos do ser humano, mas a doença do pecado, a paralisia da fé, e não a imobilidade do corpo. É a maior desvantagem que alguém pode ter na sua vida.
Se você está paralítico, raquítico na sua fé, esse jejum é um convite para o avivamento, para o despertamento espiritual, para você sair da inércia, para você se levantar em Deus, porque Ele veio para que nós fôssemos libertos do pecado e da condenação eterna. Hoje, antes de ceiar, é o dia de você se reconciliar com Deus, de pedir perdão pelos seus pecados. Você não virá a Ele, aquele que tem autoridade na terra para perdoar pecados. Você não virá a Ele antes de participar da sua mesa e dirá: Senhor, perdoe o meu pecado, perdoe os meus erros, as minhas falhas, lava-me completamente, Senhor, limpa-me, purifica-me, Senhor, perdoa-me, Senhor, mais do que as tuas bênçãos, mais do que os teus milagres, eu quero o teu perdão e a tua graça. Eu quero andar contigo e viver como filho amado na tua casa. Eu quero ter relacionamento com Deus. Fique de pé na presença do Senhor.